Hoje é descabelada, com cara de quem já fez mala, já passou o maior sufoco, mas estamos aqui para fazer a nossa pílula e eu sou Esperança Macarena, no ao vivo aqui no Instagram, de segunda a sexta, 9 horas. Como estou de férias, os horários estão meio complicados, mas hoje eu consegui entrar. Vamos deixar o pessoal chegar, porque eu já estou inspirada pelo Rei Leão, que foi um... Deixa eu pentear meu cabelo aqui, gente. Isso aqui tá confusão, isso aqui, olha aqui, ali, meu cabelo está horroroso, que eu ainda vou me arrumar. Bom dia! Aí ontem fui levar o Juan Pablo para assistir o musical do Rei Leão. Gente, que coisa mais linda da vida, né? E fiquei muito inspirada pelo personagem do Rafiki. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso. Vamos deixar chegar. Eu acho o Rei Leão dos filmes da Disney, eu acho muito bonito, porque é uma história assim de superação, tem tudo, né? Tem a honra que o pai quer passar para o Simba, que é o filhotinho, tem o tio malvado, que é o leão que quer o trono a qualquer custo e que usa vários subterfúgios. Tem toda a simbologia do Rei Leão ali, tem de tudo, né? Tá tudo ali nas entrelinhas que a gente tem numa família normal, né? E é muito interessante, eu gosto muito do Rei Leão, eu acho ele assim com uma simbologia bacanérrima. E como eu assisti o musical ontem, eu tô com ele fresquinho na cabeça, eu queria falar do Rafiki. Deborita também estava de férias, né? Nossa vida boa acaba, né? É uma coisa, hoje eu volto pro Brasil, amanhã eu tô aí na relação de novo, porque também é bom, né, Deborita? A gente tem que ter férias para depois a gente voltar e para a gente dar valor à nossa vida cotidiana do dia a dia, que é bem bacana, né? Então eu não sei se vocês lembram da história do Rei Leão, mas é muito bonito, é o pai leão que está ensinando o filho Simba para ser o seu sucessor, com um tio muito invejoso que arma, né? Arma pro irmão morrer, o pai morrer, e aí Simba se vê naquele momento desesperado. O tio aproveita e usa, bom dia, Andréia, o tio aproveita e usa isso para botar com culpa, e ele foge para a floresta. Lá ele encontra aquela dupla maravilhosa, né, que é o tigre e aquele gordão, que é o lema do Hakuna Matata, que é viva a vida livremente, curta a vida, você não tem que se preocupar com nada, etc e tal. E aí o Simba fica na floresta levando essa vida, que não era uma vida para um leão, né? Ele levava uma vida sem propósito, só de usufruir, só de brincar, etc e tal, até que ele encontra. E é prima tua, Lê, que delícia! Fico feliz de você ter vindo falar com a gente hoje aqui. Então, eles ficam na floresta levando essa vida, né? Dançando, muito felizes e tal. Mas o Simba tem um vazio interior. Ele acha que chega uma hora que ele cansa daquela vida que é só brincadeira, cantoria, alegria. Ele sabe que ele não está cumprindo o propósito dele. Ele sabe que não está alinhado com o que o pai pediu. Tá? Aí ele encontra a amiga dele de infância, que é a Nila, por quem ele é apaixonado, e ela fala, por que você fugiu do reino? Você teria que ser rei, né? E é muito engraçado esse momento no musical, porque os amigos, né, falam assim, ele é um rei? Eu não sabia que ele era um rei, então a gente é amigo de um rei. E ela chama ele para a realidade que ele tem que voltar para o reino, porque o reino está destruído, porque o tio é um terrível administrador, as hienas tomaram conta de tudo, mas ele não está convencido de voltar. Até que ele encontra o Rafiki, que é aquele macaco muito engraçado, que faz a narrativa toda do filme, né? O Rafiki tem um personagem interessante, porque ele vai contando pra gente a história, e o Rafiki chega pro Simba, dá-lhe um pescotapa assim, e fala assim, você não está sendo o que você nasceu para ser. Esse negócio de Hakuna Macaca tá muito bom, mas você tem que voltar para o seu reino, você tem que assumir o seu lugar, porque as pessoas precisam de você
E a vida não pode ser ha-ha, hu-hu. E aí ele faz aquela cena que eu acho muito bonita, que ele faz o Simba olhar para o reflexo da água e ver o pai nele, né? Então tem toda uma coisa da ancestralidade, que ele era um rei, né? Chama para responsabilidade geral, mas com direito a pescotapa e tudo, tipo assim, ô maluco, você tem que enfrentar a sua realidade. O Simba tem muito medo porque ele acha que ele é o culpado pela morte do pai. Ele não sabe que foi o tio que tinha tramado tudo. E aí o leão faz ele entrar em conflito com o reflexo dele na água. Ele se vê como o pai, aí tem aquela voz linda, o pai falando com ele, que ele pode sim, que ele tem condições sim, que ele tem que voltar para assumir o posto dele. Então, o Simba volta e o desfecho é que fica tudo bem, ele volta para o seu lugar de rei, as hienas perdem que elas estavam tomando conta de tudo, o tio acaba morrendo e ele fica com a Nila, que é o amor da vida dele, a mãe fica muito orgulhosa dele, então ele volta para a realidade dele, ele descobre que o tio é que tinha sido o verdadeiro causante, né, da morte do pai e não ele, Simba, e ele segue o papel que ele foi projetado para ser, a sua missão que ele tinha que cumprir, né? E aí, por isso que eu coloquei hoje o tema como tenha um Rafiki na sua vida, porque assim, são aquelas pessoas que amam a gente, que conhecem a gente muito bem, que querem o nosso melhor e que não vão ficar como os amiguinhos dele da selva, que é o Tino e o outro gordão, que queriam só curtir a vida, né? E na vida a gente vai ter os amigos que são para curtição e tá tudo bem. Acho que Simba merecia passar por aquele processo mesmo depois que ele passou e tal, mas a vida não pode ser só haha, hu, curtição. Tem uma hora que a gente vai ter que voltar para nossa realidade. A gente vai ter que assumir quem a gente é. A gente vai ter que olhar a nossa ancestralidade com muito carinho, com muito amor e refletir que papel eu tenho nessa família, quem eu represento, quem são meus ancestrais, como eu honro esse compromisso e a gente tem que fazer o que precisa ser feito. E como diz a palavra, né, Deborita? Nem sempre o que precisa ser feito é gostosinho, mas é o que a gente precisa fazer, porque não dá para viver a vida dançando na selva com seus amigos, cantando Hakuna Matata e curtindo adoidado, porque no fundo isso também dá um vazio existencial. Porque quando a gente fica na moda do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, só curtição, aproveitar, etc e tal, sem responsabilidade, sem compromisso, isso também enjoa. Por que as férias são tão legais, né? Que a Deborita acabou de chegar do Nordeste e eu volto para minha rotina amanhã. As férias são ótimas porque é aquele break que você dá de ir para um outro lugar, ter uma outra rotina, fazer outras coisas, conhecer coisa nova, ver coisa diferente, comer coisa diferente. Essa parte do comer para mim é muito importante. Beber, se divertir, etc e tal. Mas o tempo de passear na selva com os amigos curtindo acaba, porque a gente tem que voltar para a nossa responsabilidade, para cumprir a nossa missão, para fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes na vida a gente tá numa vibe de não quero não, e sempre tem que ter alguém que goste da gente, que nos queira bem, que seja o Rafiki na nossa vida e que diga assim, você nasceu para ser o rei do seu reino. As pessoas estão contando com você. Você tem que honrar os seus compromissos. Você não pode passar a vida fugindo. Você tem que fazer o que você veio ao mundo para fazer. Você tem que cumprir com as suas obrigações. As pessoas dependem de você e você precisa seguir o teu caminho. Ah, mas isso é chato. Ah, mas eu não quero. Ah, mas isso dá trabalho. O que vai acontecer é que, no caso do Simba, o Rafiki dá um toque nele e rapidamente ele percebe também, porque ele é apaixonado pela Nila e que não está orgulhosa do que ele está fazendo, e ele entende que ele tem aquela missão, que é voltar para a vida dele, defender o reino e estabelecer de novo digamos assim, o reinado do pai, que era um homem muito honrado e muito bonito. Agora, tem vezes que a gente teima, né?
A gente tem as pessoas que dão um toque na gente, que deixam claro pra gente, olha, você precisa fazer isso. Ah, mas eu não quero. Não, mas aí você vai adiando. Aí você vai adiando. Aí você vai adiando. E o que que acontece? A gente acaba tomando uns pescotapa da vida, né? A gente não faz o que a gente sabia que tinha que fazer. Ah, como é que eu vou saber, Esperança, qual é a minha missão, qual é o meu propósito? Faça aquilo que você está fazendo agora, com todo o compromisso do mundo, com toda a qualidade do mundo, da melhor forma que você pode fazer. Então, se você tem um trabalho, honre seu trabalho. Se você está cuidando de alguém, honre essa tarefa. Seja lá o que você está fazendo, faça da sua melhor forma. E as coisas vão aparecendo. E o caminho se faz caminhando e a gente vai entender qual é a nossa missão. Agora, ficar como no filme, que o Simba queria ficar, no Hakuna Matata, dançando na floresta com os amiguinhos, comendo legume, verdura, sendo que ele era um leão, e o leão é um carnívoro, ele estava totalmente em desacordo com a natureza dele. Então, o Rafiki é aquele macaco que dá um pescotapa no Simba e fala assim, ou tu não está fazendo o que você tem que fazer. Você tem um compromisso, você tem uma missão, você não está alinhado com o seu propósito, vai lá e faz o que precisa ser feito. E aí o Simba, que não é bobo nem nada, de primeira ele já volta para o reino e faz. E quantas vezes a gente fica protelando, procrastinando, deixando de fazer aquilo que a gente tinha que fazer, e a gente só consegue adiar o inevitável, porque se está na nossa programação, vai vir pra gente, a gente vai ter que dar conta daquela tarefinha. Não adianta querer fugir. Ali tá falando, é o famoso estado de tranquilidade perigosíssimo, né? Uma hora a vida vem e te mostra que não adianta se esconder. Exatamente. Bom dia, Renatinha. Estamos de férias, mas estamos a serviço, porque depois de ver o Rei Leão ontem, não dá não, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Tô aqui sem maquiagem, com a cara amassada de quem acabou de passar um sufoco, mas conseguiu colocar tudo na mala. Viajo hoje, mas estamos fazendo pílulas. E é exatamente isso que a Lê falou. Não dá para ficar na areazinha de conforto. Ah, mas tá legal, eu faço amanhã, eu faço depois. Não, gente. A gente faz o que precisa ser feito com vontade, com alegria, com sorriso, com brilho no olho, sabendo assim, se tá na tua conta, é contigo mesmo. Dá o teu jeito, faça da melhor forma possível. Não é gostosinho, a maioria das tarefinhas da gente não são gostosinhas, mas a gente faz o que precisa fazer. A gente honra os nossos compromissos. A gente honra a nossa ancestralidade, porque a gente veio com um propósito, com uma missão. Algumas coisas a gente tem que reparar. Algumas coisas a gente simplesmente tem que fazer e não adianta ficar se escondendo numa vida Hakuna Matata. Ah, então eu tive uma desilusão amorosa e nunca mais eu quero me relacionar com ninguém. Não adianta, gente, não adianta. Uma hora essa conta vai chegar para você, das escolhas que a gente fez, né? Então, fugir da vida não é uma alternativa. Todos nós temos um Rafiki na nossa vida, que é aquele macaquinho que dá um pescotapa no Simba e fala, ou tu é rei, tu é o Rei Leão, tu é carnívoro, você tem um reino para controlar, vai lá fazer o seu papel e não fica aí dançando na floresta igual um ridículo, né? E vamos ser inteligentes para ouvir esses amigos, esses queridos. Às vezes é um livro que a gente lê, um filme que a gente assiste, que cai aquela ficha e a gente fala assim, então é isso que eu tenho que fazer. E pega e faz. E não fica enrolando não, e não fica procrastinando não, porque é contigo. Tá na tua conta, você tem que fazer. E quando a gente procrastina e quando a gente adia, não tem jeito. A intervenção do Mestre Jesus com a gente é cada vez mais dura. A gente não faz, ele aperta a gente um pouco mais. A gente continua sem fazer, ele aperta mais ainda. E assim é. E assim é. Não tem como fugir. Temos que fazer o que precisa ser feito e agradecer os Rafiques na nossa vida, que são aqueles que fazem a gente acordar pro que a gente precisa fazer. Daí entrou, né? Que maravilha, bom dia. América de cá tá com saudade, vem embora. Tô indo, Ale, tô indo. Já consegui colocar tudo na mala, porque a gente aqui nessa terra, a gente compra demais, né? É muito creminho, é muita coisa bacana. E agora vou tomar meu banho, acabar de fazer minhas coisas para voltar para a labuta, porque os dias de glória, de glamour,
de Nova York. Acabaram, mas a gente trabalha, junta um dinheirinho e volta de novo, porque assim é a vida. E é muito bom ter para onde voltar, né? Graças a Deus, eu adoro a minha vida. Voltar para vocês tudo, que eu gosto muito, para as festas. E é isso aí, beleza? Então, amanhã não tem pílulas porque estou em trânsito e na sexta-feira voltamos com a nossa programação normal. Que bom que vocês vieram falar comigo hoje, que eu estava meio fora do horário esses dias, mas é isso aí. Beijo, Alê, tô chegando. Beijo, Renatinha, fica com Deus você também. Beijo, Deia. Gostei que temos gente nova aqui, Andréia, prima de Alê. Beijo, Deborita. Temos encontrinho com as mágicas esse fim de semana, né? Para comemorar mais uma vez o meu aniversário, que a pessoa é comemorada, graças a Deus. E é isso, gente. Então, pensem na história do Rafiki. Se vocês não assistiram a nova versão do Rei Leão, assistam, que dizem que é muito bonita. E se vocês vierem a Nova York, assistam o musical, porque eu fiquei impactada. Achei belíssimo, com uma orquestra inteira dentro do teatro, com percussão, com bateria. É um musical, assim, impactante. O Juan Pablo também adorou. Foi muito divertido. O Juan Pablo fica, que ele só volta no sábado, porque as férias dele e as minhas não conciliaram totalmente. Mas deu para curtir o filhão, deu para curtir a sobrinha, deu para comer muito, curtir meu irmão. E agora eu volto para nossa vida real, beleza? Então é isso, gente. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Boa quarta-feira. Nos vemos no Rio, sexta-feira, beleza? Beijo grande, fiquem com Deus. Até sexta.